Estamos aqui para poder falar sobre esse tema tão importante que é a liderança. E saber lidar com esse tema de liderança, nós já sabemos que ele é importante, mas não apenas essa liderança de saber como liderar, mas também de saber como ser liderado. Quantos de nós, talvez estamos aqui, estamos com uma expectativa de ter uma liderança melhor, de alcançar um sucesso na nossa liderança, de alcançar uma liderança de excelência. Nós vamos desenvolver aqui nessa segunda palestra o tema, uma bênção chamada autoridade espiritual. Uma bênção chamada autoridade espiritual. Em Romanos 13, nós vemos logo no versículo 1, que nós precisamos nos sujeitar às autoridades. Autoridades estas que foram ordenadas por Deus. E nós podemos listar algumas delas, como os nossos pais, os nossos professores, os nossos chefes, os nossos supervisores de célula, os nossos pastores e os nossos governantes. Mas também nós precisamos lembrar que, se você quer ser um líder de sucesso, quantos querem ser um líder de sucesso aqui? Quantos querem alcançar a excelência na liderança que você tem praticado? Você precisa, e nós vamos aprender aqui hoje, sobre essa bênção chamada autoridade espiritual. E não tem como falar de autoridade espiritual se a gente não falar de submissão e honra. Deus, Ele tem um desejo de abençoar as nossas vidas, mas não simplesmente por aquilo que você está fazendo. Ele quer abençoar a sua vida sim, mas principalmente por aquilo que você é, por aquilo que você está sendo, por aquilo que você está pensando, por aquilo que você está sentindo. E quando nós nos deparamos com esses dois verbos, de ser e de fazer, muitas vezes a gente entra meio em parafuso, né, pastor Cláudio? Como que eu vou ser e fazer ao mesmo tempo? Principalmente para os homens, que a gente tem essa dificuldade, de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, muitas vezes é crise para um líder, quando você escuta que você tem que ser e você tem que fazer. Então nós vamos ver que, da mesma maneira que alguns escrevem com a mão direita, quantos escrevem com a mão direita aqui? Então, as pessoas falam que você é destro, porque você escreve aí com a sua mão direita. Quantos escrevem com a mão esquerda? Temos vários canhotos aqui, que escrevem com a mão esquerda. Mas também tem pessoas que desenvolveram habilidades. Veja bem, desenvolveram habilidades e conseguem escrever com as duas mãos. Nós temos alguém aqui que é ambidestro, consegue escrever com as duas mãos? Nós não temos ninguém com essa... tem um ali, levantou a mão. Lá atrás também? 2, 3, 4. Vocês estavam escondidos aonde quando eu perguntei a primeira vez? Então de novo, quem consegue escrever com a mão direita? Aí, muito bem. E com a mão esquerda? Diminuiu o número de canhoto, foi? E quantos conseguem ter essa habilidade de ser ambidestro e escrever com as duas mãos? Olha aí quanta gente com habilidade. Olha, apareceu mais um lá atrás, glória a Deus. São habilidades que muitas vezes elas não são naturais. Tem pessoas que já nascem com essa habilidade de conseguir usar as duas mãos, mas normalmente nós somos ensinados a usar uma só. Quando você vai ali para a pré-escola, você é ensinado a usar aquela mão onde você tem a maior facilidade. Até um tempo atrás as pessoas achavam que ser canhoto não era nem de Deus, tinha uma crença assim, e as mães até forçavam os filhos a desenvolver a habilidade e escrever com a mão direita. Eu conheci um rapaz que a gente estudou junto, jogava bola junto ali no colegial,
que ele contou essa história para a gente, né, que ele era canhoto, mas na escola, ali a pressão da família, ele começou a escrever apenas com a mão direita. Mas quando a gente ia jogar bola, ele era o melhor canhoto que a gente tinha no time. Porque ele tinha aquela habilidade natural. E quando nós voltamos a falar do ser e do fazer, nós vamos precisar desenvolver essa habilidade que alguns têm de escrever com as duas mãos, de conseguir ser e fazer ao mesmo tempo. Porque Deus, Ele vai estar olhando para nós, Ele vai estar querendo ver se realmente nós estamos sendo tudo aquilo que nós estamos falando, que nós estamos fazendo tudo aquilo que Ele tem ensinado para cada um de nós. Porque nós sabemos que Deus, Ele não gosta de fingimento. Quando Ele via ali alguns perto de Jesus, Jesus mesmo dizia: não façam como aqueles quem? Aqueles que são hipócritas, aqueles que fingem que estão fazendo alguma coisa, mas na realidade não estão apenas com a aparência externa, mas dentro não tem aquela realidade e aquela essência. Mas para poder chegar na excelência de ser um líder e entender tudo aquilo que Deus quer de nós, nós vamos precisar trabalhar um pouco, né, com essa questão de trabalhar com o ser e com o fazer. Então eu vou pedir para você se esforçar um pouquinho para a gente poder ser um líder ambidestro, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Talvez as mulheres vão ter uma facilidade muito grande de fazer isso, né, mas eu quero desafiar você também, homem, né, que está aqui nesse treinamento, que você pode, porque o Senhor te capacita. E você, mulher, se você tem alguma dúvida que você pode ser ambidestra nessa questão da liderança, você também pode. Deus vai tirar todas as dúvidas e vai trazer para você essa certeza que o ser e o fazer vai ser simplesmente viver todos aqueles princípios que Deus tem para nós. Princípios quais esses? O da obediência, por exemplo, o da submissão, o de amar a Deus e amar o nosso próximo, fazer, entender e praticar os princípios da mordomia cristã, que tem a ver com a questão financeira, ser perseverante, praticar a justiça, ser uma pessoa ética, ser uma pessoa paciente. Olha aí aparecendo alguns frutos do Espírito, onde nós precisamos ser e precisamos praticar, porque não adianta eu colocar uma camiseta e escrever assim: eu sou paciente, e na primeira coisa que falam um não para você, você já perde a paciência, você já começa aquele barraco, você já faz toda aquela confusão. Ser e fazer. Trabalhar a unidade. Quando nós vemos a unidade dentro da igreja, não adianta ser algo que nós apenas falamos, que nós somos um só corpo e um só espírito. Não, nós precisamos praticar esse um só corpo, esse um só espírito. Nós precisamos estar ali semeando tudo isso onde nós estamos. E onde você está, líder? Onde você tem semeado aquilo que Deus tem colocado no seu coração? Na sua célula, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, dentro da igreja, em todos os lugares onde é o seu campo de ação. Então, se é um campo, ali vai ter que ter semeadura. E quem Deus chamou para semear, foi a pessoa que está do seu lado. Fala assim: Deus te chamou para semear. Nós vamos ser semeadores de tudo isso, para poder estar praticando esse ser e esse fazer. E quando Deus fala sobre uma liderança de excelência, Ele quer dizer para cada um de nós que nós fomos escolhidos. Pastor Eloy já trouxe aqui o texto falando que Deus já olha para nós e já escolhe cada um de nós quando nós ainda estamos no ventre das nossas mães. Então eu quero dizer para você que o primeiro ponto é saber que você foi escolhido para liderar. Trazer esse ponto, falar que você foi escolhido para liderar, é algo complicado, porque tem muita gente que fala: mas eu não nasci para liderar. Até hoje, eu não descobri nenhum líder que não tivesse nascido. E também eu não descobri nenhum líder que teve que se esforçar, teve que estudar, teve que praticar para poder ser um bom líder.
Eu também não conheci nenhum bom líder, principalmente dentro da igreja, que não teve que praticar tudo aquilo que Deus tem colocado, a palavra de Deus, ter buscado, ter se aprofundado para poder ser um bom líder. Ou seja, para que nós possamos ser um bom líder, nós precisamos também praticar essa habilidade que nós temos. Ai, pastor, mas eu acho que eu não tenho esse chamado para poder ser líder. Talvez seja a mão que você não escreve, que você não se esforçou, você não praticou, você não treinou, que você ainda não descobriu. Mas hoje aqui, eu sei que a maioria aqui são líderes, mas nós temos pessoas aqui que foram convidadas, estão em treinamento dentro da célula. Eu quero dizer para você que sim, você pode desenvolver a habilidade de ser um líder de excelência. E você que já é um líder, fala assim, mas o que eu vim fazer aqui então, se a palavra é para quem não é líder? Não, você pode ser um líder melhor. Quantos querem ser um líder melhor? Nós temos esse espaço para poder crescer. Deus nos proporciona essa oportunidade de estarmos crescendo dentro desse tema de liderança. Então, o primeiro ponto, novamente, saber que eu fui escolhido para liderar. Quando eu estava escrevendo aqui sobre esse tema, eu lembrei até daquela chamada do Globo Repórter, né, que falava assim: líderes de excelência, quem são, onde vivem, o que pensam. Você vai descobrir hoje no treinamento expresso da Igreja da Paz. Porque é aqui que estão os líderes de excelência. Não adianta a gente procurar lá fora. Os líderes estão aqui, ou estão dormindo, estão aqui ou não estão? Nós estamos aqui, e com certeza se você veio aqui, você veio em busca de poder aprimorar as habilidades que você já tem, para poder ser um líder melhor, para poder entender como liderar melhor, como atravessar as dificuldades e com alegria passar pelo mar que está se abrindo, como nós já vimos na primeira, e agora nós vamos ver como que com alegria também, e sabendo como liderar com excelência, nós vamos ser líderes submissos a nossas lideranças também. Você foi escolhido para liderar. Colossenses capítulo 3, do 12 ao 14. Aqui fala que, primeiro, quem você é. Portanto, como povo escolhido, ou seja, Deus está escolhendo o povo para poder estar preparando. Um povo santo, ou seja, um povo que Ele está separando para uma missão especial. Um povo amado. Alguém tem dúvida que Deus já demonstrou todo o amor pela sua vida? Você é amado do Senhor, ou seja, você já foi escolhido, você já foi separado, e você já foi amado e continua sendo amado por Deus. Aí depois vem, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Algumas dicas de como que um líder tem que ser. O texto continua: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Então, em primeiro lugar, falando do ser, falando de identidade, nós somos o povo escolhido, amado, santo, e foi Deus que te escolheu também para poder ser esse líder de excelência, para te colocar à frente dessa célula, à frente desse setor, à frente dessa área, à frente desse distrito, à frente dessa igreja. Não foram os homens, foi Deus que te escolheu. Esse é o ser. Fazer, olha, ele dá a dica nesse texto: nós precisamos nos revestir. Aí, não apenas daquela armadura que fala lá em Efésios 6:10, dela também, porque ela é importante, mas de compaixão. Tem que ser uma característica de um líder de excelência. Da bondade, da humildade. O líder, se ele não entender, não praticar essa questão da humildade, ele não vai conseguir entender o que Deus quer fazer através da vida dele. E aí depois vem da mansidão, paciência. São dicas de como nós precisamos
ser e fazer para poder estar sendo líderes de excelência e debaixo de uma autoridade espiritual. Olhando esses revestimentos, seja da armadura, seja da mansidão, seja da paciência, seja da compaixão, qual delas, se você pudesse pedir para Deus, ou se Deus te perguntasse como Ele perguntou para Salomão, só que lá, Deus perguntou para Salomão, o que ele queria, né? Ele podia escolher qualquer coisa, mas aqui você teria que escolher algum desses revestimentos. Você está lá na loja de revestimento celestial, daquela organização celestial que o pastor Eloy falou aqui, a maior empresa celestial, maior vendedor de revestimento para líder que existe no universo, e aí você tem lá aqueles revestimentos, mas hoje você só pode levar um. Qual é o que tu vai levar? Qual é aquele que você já identificou, que Deus já mostrou que você precisa melhorar? Será que é a paciência? E não só a paciência para poder liderar, mas é a paciência para se deixar ser liderado. Seria a bondade? Não, pastor, mas eu sou bom. Mas ser bom é uma coisa, fazer a bondade é a outra mão. Qual é? Se você está anotando aí, anota aí qual é essa que você está pedindo para Deus, para você se lembrar depois e continuar colocando nas suas orações, e depois quando você receber esse presente de Deus, porque eu creio que Deus vai te dar esse revestimento que você está pedindo, porque você veio aqui para sair melhor do que você chegou. Anota aí, qual é o revestimento que tu está pedindo para Deus. Esse texto também fala de orientação da unidade, porque ele fala, precisamos suportar, ou seja, se relacionar uns com os outros. Uma outra orientação para resolver todos os problemas, perdoar uns aos outros. Não tem uma maneira de resolver mais rapidamente um problema do que liberar ou pedir perdão. Mas não é simplesmente da boca para fora, senão vai ser hipocrisia, mas ele é aquele perdão completo, aquele perdão com arrependimento, com mudança de atitude, ou seja, ser um perdoador, ser perdoado, mas fazer diferente daqui para frente. Ser e fazer. E aí esse texto, ele ainda tem um bônus, uma regra, que vamos dizer assim, que é uma regra dourada, de ouro, para cada um dos cristãos, e principalmente para você que é líder aqui. Revista-se do amor. Aí você fala, mas por que o amor, pastor? Porque Deus fala nesse texto para cada um de nós, porque o amor é o elo, é a conexão, é a junção, é a cola, é o vínculo perfeito para tudo aquilo que eu preciso fazer. Eu quero ser um líder melhor, eu tenho que ter amor. Eu tenho que entender o que é esse amor, eu tenho que praticar o que é esse amor, porque isso vai trazer a perfeição, isso vai trazer aquilo que nós estamos buscando. Não é que nós vamos ser perfeitos igual a Jesus, mas nós precisamos buscar essa perfeição, porque semelhantes nós podemos ser. Nós vamos estar chegando, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, dia após dia, para poder te transformar numa pessoa e num líder melhor. E aí, nós podemos olhar na Escritura e na Palavra de Deus, nós podemos ver um outro texto em Mateus capítulo 7, do 17 ao 20, que fala sobre árvores. Aí você pode perguntar, mas o que árvore tem a ver com submissão e com liderança e com autoridade? Então vamos tentar descobrir aqui, ó. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Então eu quero que você diga para a pessoa que está mais perto de você: você é uma árvore. Aí você fala assim, mas eu ainda não estou entendendo, pastor. Então segura isso que você recebeu aí que você já vai entender. Então, a árvore boa, segundo o texto aqui, e segundo a nossa experiência de vida, aqueles que já vieram do campo, aqueles que já visitaram uma fazenda, sabe que a árvore boa vai dar os frutos
bons, os melhores frutos. E a ruim vai dar aqueles mais mirradinhos, ruins, azedos, aqueles que não são os apetitosos. E também a palavra de Deus fala que a árvore que não produz aqueles frutos bons, aqueles que são os maiores, os doces, os coloridos, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser cortada e lançada fora no fogo. Mas a palavra de Deus também fala para nós líderes que nós vamos ser reconhecidos pelos frutos. Ah, pastor, estou começando a entender. Reconhecidos pelos frutos, eu sou uma árvore, então você vai ser reconhecido pelos frutos. Não simplesmente pelo aquilo que você é, mas aquilo que você está fazendo, aquilo que você está frutificando, aquilo que está sendo colocado para fora na sua vida, né? Daqueles frutos do Espírito, que fala lá em Gálatas, que são brotando, que estão transbordando da sua vida, do seu fazer discípulos, do seu fazer o evangelismo, de você ir atrás dos convidados, do seu trabalho no Life Group, no seu trabalho nos ministérios. Mas porém, nós precisamos ser as árvores boas, porque senão os frutos serão ruins. Então você vai dizer novamente para a mesma pessoa: você é uma árvore. Aí você que escutou, você vai responder para ele: eu decido ser uma árvore boa, que dá bons frutos. E não adianta, já viu, não adianta você querer ser uma árvore. Ah, estou dando os frutos. Como que está ali o seu ministério? Está indo. E a célula? Marromeno. Não. Deus, Ele não quer o marromenos, Ele quer o melhor. Ele já deu o melhor para cada um de nós. Ele espera de nós o melhor. Ponto 2, reconhecendo os desafios que nós temos para poder chegar nessa liderança de excelência, é reconhecer que nós precisamos de uma autoridade espiritual. Sozinho nós não vamos conseguir, nós precisamos de uma cobertura, precisamos de alguém para nos ajudar, e isso vai ser uma bênção na minha vida, e eu preciso entender e reconhecer que eu preciso disso todos os dias. Quando eu reconheço isso, eu vou ver que liderança não vai ser mais um problema. Não vai ser um problema porque eu acho que eu não nasci para ser líder, porque eu quero entregar minha célula, porque isso não é para mim, porque eu já estou cansado, porque vai parar. Não vai ser um problema na sua vida. O pastor Sabá Liberal, quando ele ministra essa palavra, ele fala que a gente não pode entrar no mesmo grupo de campanha do diabo, que ele está numa modinha, que ele está numa onda de ser do contra, de se rebelar contra tudo, contra o papai dentro de casa, contra a mamãe, contra os nossos líderes, contra a liderança, contra o governo, contra tudo. Ele fala que se a gente entra nessa, nós estamos entrando na moda e na onda do inimigo, e isso se chama rebeldia. Mas quando eu entendo o que é autoridade espiritual, aquele líder que veio na minha vida, porque Deus colocou ele lá, eu vou entender que o meu líder foi colocado por Deus para abençoar a minha vida. Você pode repetir isso? O meu líder foi colocado na minha vida para me abençoar. Então quando a gente entende isso, reconhece tudo aquilo que Deus está querendo fazer, Ele vai querer realmente nos levar para um outro nível de liderança. Tem flamenguista aí? Ou foram assistir o jogo? Não, tem gente aí, aleluia, né? Tem um jogador do Flamengo lá que falou assim: não, aqui é outro patamar. Então Deus quer te levar para um outro patamar. Ele não quer te deixar nessa liderança mais ou menos, Ele quer te colocar na excelência. É outro patamar, é outra prateleira. É para você poder entender e fazer e ser um líder de excelência em todas as atmosferas, em todos os aspectos, em tudo aquilo que você pode fazer e ser. E aí nós vamos entender, viver, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. É isso que nós chamamos de maturidade.
um líder maduro, um líder com maturidade, é isso, é um líder que entendeu que a autoridade espiritual é uma bênção na vida dele, não é um peso. Quem vive debaixo de autoridade espiritual e experimenta os resultados, sabe do que eu estou falando. Porque as coisas vão começar a fluir mais naturalmente. Porque você sabe que tem alguém torcendo por você, tem alguém orando pelo seu sucesso como líder. E aí eu vou dizer para você, se você ainda não experimentou o que é viver debaixo de uma autoridade espiritual, você não vai ficar com água na boca não. Porque Deus, Ele vai trazer para cada um de nós algo novo hoje. Porque agora é a hora de alcançar um outro nível de excelência. E nós só vamos conseguir fazer isso quando nós entendermos o que é autoridade espiritual. Eu não vou perguntar se você já orou pela vida do pastor Eloy hoje. Eu vou te convidar para você orar pela vida do pastor Eloy hoje. O pastor Eloy, ele é a nossa liderança, uma autoridade espiritual na minha vida e na de todos nós aqui. Ele é o nosso líder aqui na Paz Church. Nós precisamos orar pela vida do nosso pastor, e também praticar aquilo que ele tem sonhado, e essa autoridade espiritual, ela está sobre as nossas vidas. Você lembra o que você respondeu quando foi dito que você é uma árvore? Eu decido ser uma árvore boa e que dá bons frutos. Você é uma árvore. Eu decido ser. Vamos lá, o ensaio foi ótimo, vamos lá. Você é uma árvore. Eu decido ser uma árvore boa e que dá bons frutos. Você é uma árvore. Amém. Estou vendo uma floresta de árvores que só dão bons frutos aqui, aleluia. Ponto 3, nós precisamos entender como uma autoridade espiritual é uma bênção na nossa vida. Se você está com muita fome, e você consegue um prato de comida, você vai falar assim: isso aqui é uma bênção na minha vida, esse tambaqui, esse guisado, esse frango, uau, isso aqui é maravilhoso, é de Deus. Se você está com sede, consegue a água, obrigado Senhor por essa bênção que o Senhor está me dando aqui. Se você está sem transporte, aquela carona, né, aquele carro que Deus abençoa na sua vida, é uma bênção, você não tem dúvida nenhuma sobre isso. Mas quando Deus coloca um líder, uma autoridade espiritual na sua vida, aí você às vezes fica na dúvida: será que isso é uma bênção? Eu quero dizer para você, se Deus colocou um líder, um homem, uma mulher, para poder ser autoridade espiritual na sua vida, é uma bênção dele. E nós vamos continuar desenvolvendo a nossa liderança quando a gente entender realmente isso, que essa pessoa que tem autoridade sobre nós foi colocada por Deus. Se nós precisamos e queremos crescer, Deus vai nos dar uma autoridade espiritual para poder proporcionar isso. E o nosso papel, porque às vezes a gente fala de liderança, a gente fica preocupado só em como liderar. Aqui eu quero dizer para você, você só vai conseguir liderar com excelência quando você conseguir ser liderado com excelência. E nós precisamos entender o que é submissão. Quando nós falamos para casais, é muito fácil falar sobre submissão, porque a gente começa falando da questão da missão do homem, que é amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja. E aí a gente vira: agora mulheres, vocês têm que ser submissas, porque submissão é ser auxiliadora, é ajudar o homem na missão dele, que é qual? Te amar. Aí as mulheres ficam todas felizes porque falam e entendem que a submissão delas é ajudar o homem a amá-la. E para o líder, se você tem que ser submisso ao seu líder, à autoridade espiritual que Deus colocou em você, o que você vai ter que fazer? Você tem que ajudar o seu líder a te liderar. Você vai ter que fazer com que essa missão que Deus colocou para o seu líder seja uma missão fácil. O sonho do nosso
líder, da nossa autoridade espiritual, é conquistar o Amazonas em tempo recorde. A nossa submissão é ajudá-lo a conquistar o Amazonas em tempo recorde. Seja na cidade que você foi enviado, seja no trabalho que você tiver que fazer, seja na oração que você está fazendo, seja na doação que você vai fazer para essa missão, você tem que ser submisso a essa missão do seu líder. Você vai conquistar o Amazonas? Bora, pastor, vamos conquistar o Amazonas em tempo recorde. Está vendo? Submissão não é tão complicado como a gente pensa, porque quando nós vemos que é ajudar a conquista do nosso líder, nós vamos ver que é algo que eu posso fazer sem muita dificuldade. Tem um livro, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Na sua primeira versão, o John Maxwell fala sobre a lei da tampa. Ele fala que o líder, a autoridade espiritual, é a tampa na sua vida. E aí você vai crescer até a altura da tampa. Você fala, mas eu tenho sonhos maiores. Como que eu faço? Que se o meu líder é essa tampa, comece a orar mais pelo seu líder. Comece a ajudar mais ele, porque se os sonhos deles forem maior, essa tampa vai subir, vai ficar mais alta. E aí você vai ter espaço para crescer. E você vai crescer. E aí não vai bater mais. E se bater de novo, você continua orando, continua ajudando, continua ali do lado do seu líder, da sua autoridade espiritual, que essa tampa ela vai mudar de posição de novo. E aí você vai ter espaço para crescer. Olhar essa figura de uma maneira errada é você olhar para isso e falar assim: ah, o meu líder está me sufocando. O teu líder está te ensinando a você ter humildade, a você ser submisso, a você ajudar ele na missão, para que os dois possam crescer juntos. Porque se o pastor Eloy cresce, se o seu supervisor cresce, se o seu pastor cresce, você vai crescer junto. Quantos estão me entendendo? Você é uma árvore. Ninguém decidiu nada, né? Não, eu acho que você devia anotar, né, gente? Poxa vida, vamos lá. 3, praticar. Perdeu a bênção já, agora vai ficar para a próxima. Vamos lá. 3, praticar. É uma relação saudável com os nossos líderes. Então, é o ser, o fazer, mas tem que praticar essa relação saudável com eles. Ou seja, nunca chame de problema algo que Deus chamou de solução. Então nunca mais olha para o seu líder e fala, ele é um problema no meu ministério, na minha vida. Não, ele é a solução que Deus tem colocado para você poder crescer. E você vai entender a autoridade espiritual, vai fazer parte do plano, não apenas do seu líder, mas do plano de Deus. E aí você vai conseguir aceitar essa liderança na sua vida, porque você vai saber que foi Deus que colocou para poder desenvolver todas as suas habilidades. 1 Pedro capítulo 2, primeira parte do verso 13, diz assim: não é pelo meu líder, não é por minha causa, não é por fulano ou por ciclano, é por causa do Senhor que nós vamos nos sujeitar a toda autoridade constituída entre homens. E nessa autoridade está o seu líder de ministério, o seu líder de distrito, o seu líder de área, o seu líder de célula. Se você precisa entender ainda o que é se sujeitar, se submeter, faça isso por causa do Senhor. Porque só assim você vai chegar nesse outro patamar na sua vida e na sua liderança. Jesus demonstrou em vários momentos essa submissão completa, submissão ao Pai, ao ponto de falar, Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas era a vontade de Deus, ele se submeteu e morreu por mim e por você. Ele foi batizado por João Batista, ele podia ter pulado essa etapa, mas ele se submeteu à autoridade de João Batista naquele momento, se submeteu às autoridades daquela época, ao ponto de ser levado para a cruz. E quando a gente fala hoje de ser submisso, de reconhecer uma autoridade espiritual, nós não podemos entender que é algo difícil para fazer. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham.
Está falando de quem? Da autoridade espiritual que você tem. Aqui está pedindo para que você tenha consideração por esse líder que Deus colocou na sua vida. Sabe por quê? Porque a sua atitude diante dessa autoridade espiritual vai fazer a diferença na sua vida. Às vezes a gente acha que ser líder é muito fácil. Eu só tenho essas responsabilidades aqui, eu vou passar para os meus liderados, é só morra abaixo, é fácil, né? Não tem muito esforço. Mas ser liderado é morra acima, porque é submissão. É muitas vezes você escutar um não da sua autoridade espiritual e saber que aquele não é o melhor para você naquele momento. Não o sim que você queria ouvir, mas o não naquele momento. Isso é entender o que é autoridade espiritual, ouvir um não e aceitar que não é o momento de Deus para aquilo acontecer na sua vida. E aí nós vamos entender que essa autoridade espiritual, quando a gente fala de liderança, é algo, como disse o Levi, que começa ali com o nosso Senhor, passa pelos nossos líderes, passa pela nossa vida até chegar nos nossos liderados, que tem que fazer isso chegar nos liderados dele, e essa onda vai indo, e eu não posso ser, nesse momento, quando Deus está abrindo a torneira do céu para derramar a bênção, através dessa autoridade espiritual, e eu sou aquele cano, igual aquele cano da pia, que está cheio de gordura, que está retendo tudo, que a pia vai enchendo e quase transborda a pia, e não consegue passar para frente. Revista-se, limpe-se, faça aquilo que é necessário, para aquilo que você está recebendo, seja passado para outra geração de liderados, para aqueles que você está tomando conta. O que você precisa desentupir aí desse canal, para você ser um canal de bênção na vida dos seus líderes? Deus pode fazer essa limpeza na sua vida. Queria pedir para você ficar de pé. E lembrar para você, que muitas vezes, você não terá o líder que você quer, mas certamente, sempre terá o líder que você precisa. O líder que precisa te ajudar nesse momento de dificuldade. Quero finalizar com o texto de Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Autoridade espiritual tem que ser algo que alegra o coração, não apenas de Deus, mas do nosso líder também. Olha o que diz esse texto, olha que coisa poderosa. Nós precisamos obedecer para que o trabalho do nosso líder, da nossa autoridade espiritual, seja com alegria e não um peso, para que isso seja proveitoso, não para ele, não para mim, mas para nós. É para vocês, é para todos aqueles que entendem o que é ser liderado e o que é liderar. Então você vai ter que ser liderado e liderar, de novo as duas coisas, tem que ser e tem que fazer, tem que liderar, tem que se deixar liderado, tem que deixar Deus agir, tem que se colocar diante de Deus como uma autoridade na sua vida e falar assim: Senhor, eu preciso me revestir de tal coisa, me ajuda nesse momento, e se colocar ali diante de Deus. Peça ajuda do seu discipulador, do seu líder, para que tudo possa te ir bem.